nós iremos começar o estudo da Instrução Conjunta número 01, Instrução Conjunta de Corregedorias, porque envolve justamente a Polícia Militar e o Bombeiro Militar. O artigo 2º já vai trazer para a gente uma informação interessante a respeito do processamento da transgressão disciplinar. Justamente esse processamento da transgressão disciplinar ligado à ideia do julgamento da transgressão, que envolve o julgamento da transgressão também e as providências administrativas no âmbito da administração militar. E aí nós temos o seguinte: durante o processamento da transgressão disciplinar, a autoridade deverá considerar alguns institutos. Senhores, prestem atenção, o artigo 2º traz para a gente que durante o julgamento da transgressão disciplinar, durante esse processamento da transgressão, a autoridade militar, a administração militar, ela deve observar alguns institutos. Esse instituto chamado simultaneidade e esse instituto chamado da conexão. Conexão. O que isso vai interferir, professor, no julgamento, no processamento da transgressão? Vai interferir justamente na quantidade de sanção, de apenação que o militar vai sofrer. E vocês verão, pelos dois conceitos de simultaneidade e de conexão, que realmente vão fazer diferença na pontuação do militar e na ficha do militar. Percebam, simultânea, o que é observar o Instituto da Simultaneidade e daqui a pouco nós vamos ver o que é essa transgressão simultânea, ok? Então, presta atenção aqui. Durante esse processamento, então, o artigo 2º traz para a gente que a autoridade deve observar a simultaneidade e a conexão na prática das transgressões disciplinares, nos termos do artigo 21, inciso 2 do Código de Ética, que traz para a gente, são circunstâncias agravantes, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Ok. Que determina, então, apenas a aplicação de circunstâncias agravantes em relação à transgressão disciplinar mais grave. Daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês como que incide, então, a simultaneidade e a conexão no cometimento de transgressões disciplinares, porque esses institutos vão influenciar quando ocorrer mais de uma transgressão disciplinar, porque uma apenas não vai influenciar em nada nesse conceito, até porque o artigo 21, inciso 2º, nos mostra isso. São circunstâncias agravantes, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Daqui a pouquinho vocês já vão entender todo esse processamento. Percebam, artigo 2º traz então transgressões simultâneas. São as transgressões disciplinares que forem praticadas pelo mesmo militar ao mesmo tempo e lugar. Preste atenção. Olha o Instituto da Simultaneidade. São as transgressões disciplinares praticadas pelo mesmo militar ao mesmo tempo e lugar. Exemplo, o policial militar ou o bombeiro militar, durante o serviço, está sem boina, com o fardamento alterado e com a barba por fazer. Opa, o militar então está, ele está praticando, o militar praticando ao mesmo tempo e lugar 3 transgressões disciplinares. Professor, como que isso vai influenciar? Ele vai levar 3 comunicações disciplinares? Não, senhores. Ele vai ser comunicado naquele momento, uma única vez, e na transgressão vão constar, na comunicação vai constar as 3 transgressões disciplinares que ele está cometendo. E aí, conforme nós estamos observando o Instituto da Simultaneidade, voltando justamente aí ao artigo 21, nós temos então que uma transgressão, a mais grave, ele vai ser punido por ela, e a outra ou as outras servirão como uma circunstância agravante. Ou seja, ele vai ter uma punição pela transgressão mais grave
e a outra ou outras transgressões vão incidir apenas como uma circunstância agravante. Ou seja, se nós fôssemos considerar 3 comunicações disciplinares por 3 fatos distintos, esse militar poderia ser punido 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ou seja, a pontuação que ele perderia seria muito maior e o comportamento dele também iria descer, ok? Tranquilo? Entenderam, então, a diferença que a simultaneidade está fazendo na carreira, na ficha e no processamento dessa transgressão disciplinar? Ok? Vamos agora para um outro instituto, o Instituto da Conexão. Preste atenção. Transgressões conexas são as transgressões disciplinares que estão intimamente ligadas entre si. Aqui nós temos transgressões que estão ligadas por algum motivo, ou seja, uma não existe sem a outra, ou não pode ser objeto de conhecimento perfeito sem que também se tome conhecimento da outra. E aí, nós temos alguns exemplos dessa ligação entre as transgressões disciplinares. Exemplo, o militar que, após chegar atrasado para uma chamada, simulou uma doença. Ele chegou atrasado, simulou a doença, mas ele simulou a doença porque ele chegou atrasado. Então, elas estão interligadas. Militar que, por estar embriagado, efetua disparo de arma de fogo. Olha, o militar estava com a sua arma de fogo, se embriagou, embriagou e começou a disparar, mas elas estão ligadas, é porque ele estava bêbado, no estado de embriaguez. Aqui, senhores, percebam, né? Aqui não carece necessariamente de ser mesmo tempo, lugar, etc. Aqui nós temos transgressões conexas que até mesmo podem ser praticadas por mais de um militar e elas serem entendidas como conexas, né? Estava apurando uma sindicância que o militar faltou à instrução semanal. Durante a própria sindicância, foi ouvir uma testemunha e aí verificou que a testemunha também faltou essa mesma instrução. Opa, nós temos uma conexão, temos uma ligação nessa transgressão disciplinar. Diferente na simultaneidade, que é o mesmo militar, ao mesmo tempo e lugar. Tranquilo? Fazendo uma analogia, nós temos aqui então que a conexão nada mais representa do que um liame entre 2 fatos, ou seja, uma ligação. Tranquilo, senhores? Então, nós temos aí 2 institutos importantes que já foram explorados em provas dos concursos. O Instituto da Simultaneidade e o Instituto da Conexão, que, por força da instrução conjunta de corregedoria, devem ser observados pela administração militar. Entenderam, senhores? Vamos prosseguir. Ao mesmo tempo que a instrução 01 nos mostra o que é a conexão e o que é a transgressão simultânea, nós temos aqui também o artigo 3º mostrando para a gente o que em regra não é considerada uma transgressão conexa. Preste atenção. Então, é a própria instrução que nos mostra também o que não é, em regra, considerado transgressão conexa. Preste atenção, não se enquadra, em regra, como transgressões conexas o fato do militar faltar a escalas de serviços subsequentes, devendo, neste caso, cada falta ser apurada de forma individual em processos disciplinares distintos. O que a instrução está trazendo para a gente de novidade aqui é que se você tiver, então, aí um militar que faltou o serviço no dia 1, 2 e 3, como não são consideradas conexas, porque se fossem conexas, você pegaria uma delas como mais grave e as outras
como circunstância agravante, e aí esse militar seria punido pela transgressão grave com agravante, mas não. Aqui o artigo 3º está falando, olha, em regra, faltar serviço de forma subsequente não é transgressão conexa, ou seja, cada falta será apurada de forma individual, ou seja, 3 comunicações disciplinares, 3 processos de comunicações disciplinares, em tese, 3 sanções disciplinares do artigo 24. O militar vai perder vários pontos. Tranquilo? Entenderam? Ok, vamos prosseguir. A transgressão disciplinar de natureza mais grave será sempre considerada a principal. E se existirem 2 ou mais transgressões de mesma natureza, aí nós vamos olhar o fato concreto. A transgressão disciplinar. Qual a melhor transgressão disciplinar diante daquele fato concreto que ocorreu? Vai se enquadrar melhor. Esse fato vai se enquadrar melhor em qual transgressão disciplinar? Será que é naquele militar que cometeu aí, que acidentou por imprudência, negligência, bateu com a viatura? Será que então ele cometeu desídia? Qual que a gente vai usar naquele cometimento da transgressão? A desídia ou aquela que falou da imprudência, negligência, imperícia na hora e danificou, causou um dano, né, a bens públicos? Então aí nós iremos avaliar o fato, enquadrar o fato mais perfeitamente possível, a transgressão de forma objetiva, e aí nós teremos então esse conceito do artigo 4º. A transgressão disciplinar mais grave, principal. Se nós tivermos 2 de mesma natureza ou mais de mesma natureza, a mais grave será aquela que melhor se enquadrar ao fato concreto, ok? Exemplo aí, o PM cometeu transgressão disciplinar do artigo 13, 20 e artigo 14, inciso também aí 16, ok? Tranquilo? Vamos prosseguir. Em relação ao artigo 5, 6º e 7º, nós vamos conversar sobre ele durante alguns exercícios e iremos conversar também sobre esses artigos durante o nosso revisional. A importância desses artigos é que eles justamente vão explicar o artigo 13, 14 e o artigo 15 do Código de Ética. E alguns desses artigos estão caindo em prova. Então nós vamos falar deles sim, iremos falar deles durante o nosso revisional. Tranquilo? Vamos aqui exercitar nessa primeira parte da instrução conjunta número 01. Acompanhem comigo. Marque a única alternativa que traz a afirmação correta sobre a instrução conjunta 01. Letra A. Transgressão disciplinar é somente toda ofensa concreta aos princípios inerentes às atividades das instituições militares estaduais. Letra B. Transgressão disciplinar é somente toda ofensa concreta aos deveres inerentes às atividades das instituições militares estaduais. Letra C. Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios e deveres inerentes às atividades das IMS. Letra D. Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios e deveres e bens inerentes às atividades das instituições militares estaduais. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já conversa sobre o exercício. Tranquilo, senhores? Conforme nós conversamos no início da instrução conjunta, o primeiro artigo que nós conversamos foi o artigo 1º da instrução conjunta 01. E nesse artigo 1º, nós falamos de um conceito completo da transgressão disciplinar. E aí, nós a temos, então, conforme o conceito da letra C, conceito mais completo. Esse tipo de questão, você tem que procurar sempre a questão mais completa. Além da questão correta, a questão mais completa.
Tranquilo, senhores? Vamos aí, então, falar a respeito do artigo 8º. O artigo 8º tem uma situação para vocês entenderem. Preste atenção, o assunto é infrações de trânsito. Cuidado, porque o artigo 8º, ele justamente faz uma referência à decisão administrativa número 32 de 2002 do comandante-geral da PM, que dispõe o seguinte: a falta de previsão objetiva como transgressão do cometimento de infração administrativa de trânsito, embora obste a aplicação de penalidade no âmbito do Código de Ética, não impede a aplicação de sanções do Código de Trânsito brasileiro. Preste atenção. O que eu tenho que entender? Por que esse assunto está aqui na instrução conjunta? Porque quando você faz a leitura da decisão administrativa número 32, você pode pensar assim: então, com a leitura da decisão administrativa número 32, nós devemos entender que nenhum militar pode ser punido por infração de trânsito, seja em serviço, seja de folga, ou seja em local ou não local sujeito à administração militar. Aí, senhores, a instrução conjunta está mostrando para nós o alcance do que está escrito na decisão administrativa número 32 a respeito do assunto. Percebam, então, o que devemos saber. Devemos saber que a referida norma, decisão administrativa número 32, ela se refere àquelas infrações de trânsito cometidas pelo militar de folga na condução de veículo automotor particular em lugar não sujeito à administração militar. Olha só, então, o que a decisão administrativa está mostrando para a gente no artigo 8º é que essa interpretação da decisão é somente naqueles casos que o militar está de folga, na condução de veículo automotor particular, em lugar não sujeito à administração militar. Ou seja, nessas situações aqui, realmente, não há como enquadrá-lo em algum artigo 13, 14 ou 15 do Código de Ética. Por quê? Porque falta previsão objetiva no CEDM. Tranquilo? Ok. Mas agora nós devemos interpretar também quando o militar está na condução de um veículo ou utilizando um bem da administração, e aí ele pode sim vir a sofrer os efeitos de uma transgressão disciplinar. Percebam, o que prevê a norma da PM e do Corpo de Bombeiro. O Manual de Gerenciamento da Frota define que as viaturas não poderão circular sem os equipamentos obrigatórios. Além disso, não poderão circular sem observar as condições gerais de segurança, sendo essa responsabilidade de atribuição de todo militar, exceto nos casos de urgência e emergência. Exemplo de situações em que o militar, principalmente aí, né, quem está conduzindo a viatura e aqueles militares que estão usando a viatura, devem observar uso de cinto de segurança pelos ocupantes da viatura, velocidade compatível com a via, atendimento às normas de estacionamento, parada e circulação. Ou seja, estamos falando de várias situações agora que não tem nada a ver com a decisão administrativa 32, que não tem nada a ver a falta de previsão a respeito daquela situação, porque aqui, com certeza, a administração militar vai encontrar um enquadramento para a conduta do militar que esteja cometendo a infração de trânsito utilizando da viatura policial. Percebam, o cometimento de infração de trânsito por militar, quando da condução de viatura policial, bombeiro ou outro veículo oficial,
destinado ao exercício de suas funções constituirá, em tese, transgressão disciplinar do artigo 14, inciso 2 do Código de Ética. Desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário às normas legais. E quais normas são essas? Ora, senhores, a motivação será feita com a respectiva infração de trânsito, descrita aí no Código de Trânsito Brasileiro, ou no dispositivo correspondente no Manual de Gerenciamento de Frota, que traz várias recomendações da conduta dos militares no manuseio, no uso da viatura policial. Tranquilo, senhores? Ok? Vamos, então, continuar aí. O assunto agora, dentro até mesmo daquilo que nós falamos, dos diversos assuntos que serão tratados, você esquece a infração de trânsito e vamos falar dos militares licenciados e dispensados. Ora, nós vamos ver aqui então que além da instrução conjunta número 01, a instrução conjunta número 03 também vai falar um pouco sobre o militar licenciado e o militar dispensado. Mas vamos aqui para o artigo 11. O artigo 11 traz para a gente a seguinte informação. Na rotina profissional, a licença saúde tem caráter mais abrangente do que a dispensa saúde. Olha só, senhores, na rotina sua policial ou profissional ou bombeiro militar, a licença saúde, ela tem um caráter mais abrangente do que a dispensa saúde. Por quê? A pergunta é, por quê? Porque, senhores, a licença saúde, ela vai impedir e a dispensa apenas vai limitar o militar em suas atividades. A licença vai impedir que o militar exerça as suas atividades. Já a dispensa, ela vai limitar algumas atividades que o militar poderá realizar, ok? Conforme o ato de homologação. Qual o objetivo da licença saúde? Senhores, quando nós procuramos um médico, qual é o objetivo da licença saúde? O objetivo é que haja uma recuperação. A licença que você obtém não é para você viajar, ficar passeando com outra finalidade. Você pode viajar desde que avise, ou desde que avise o local que vai cumprir a licença médica, mas o objetivo é a sua recuperação, é o seu restabelecimento. Então, nós temos o seguinte, o objetivo é propiciar a plena recuperação da saúde física e mental do paciente. Esse é o objetivo da licença. Se você está descumprindo esse objetivo da licença, a depender do caso concreto, você pode estar incidindo no cometimento da transgressão disciplinar do artigo 15, inciso 3 do CEDM, faltar com os princípios de boa educação e correção de atitudes. Tranquilo? Então, aquele militar que não está observando o que foi determinado pelo médico, está descumprindo, ele já ali, dependendo do caso concreto, ele pode estar incidindo no artigo 15, inciso 3. Ok. Um outro aspecto interessante a respeito da licença e da dispensa saúde, mas principalmente aqui no caso do artigo 13, em relação à licença também, o efeito é mais grave, nós temos aqui que todo militar que tenha o atestado de licença ou que tenha um atestado de dispensa emitido por profissionais de saúde, seja o conveniado, seja o particular ou mesmo da rede orgânica, se não homologados pelo médico ou profissional habilitado na PM ou no Corpo de Bombeiro, ele vai responder pela transgressão disciplinar do inciso
20, artigo 13, faltar ao serviço em relação ao dia de ausência do serviço. Como assim, professor? Ora, eu acabei de ir ao médico, fui no médico, o médico me licenciou por 4 dias. Para que tenha validade essa licença de 4 dias, é necessário que eu pegue essa licença e leve no profissional da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar para a homologação do atestado médico. Sem essa homologação, o que pode acontecer? Eu vou e faltar ao serviço, né? Eu não homologo e falto ao serviço, aos 4 dias, eu vou responder pela transgressão disciplinar do inciso 20 do artigo 13, falta ao serviço. Estamos falando de aspecto administrativo. Ok. Dever da administração militar. O artigo 14 traz alguns deveres para a administração militar na Instrução Conjunta 01. Um deles, preste atenção, a administração militar deve atentar para a autenticidade do atestado médico emitido, bem como para eventuais indícios de simulação de doença. Será que o militar foi no médico particular, conseguiu um atestado e simulou uma doença? No momento em que o médico da PM ou do bombeiro vai avaliar o militar, ele consegue verificar se houve uma simulação de doença. Tais situações poderão ensejar, caso confirmadas, crimes de falsificação de documento, falsidade ideológica ou mesmo o crime de estelionato de natureza militar ou comum. Vai depender do bem jurídico atingido. Senhores, o artigo 14 fala de crimes severos. Conforme vocês estão estudando aí com o senhor Major Yamaguchi, o Código Penal Militar, né, a falsidade de documento, a falsidade material, que é justamente a rasura, eu mudei o número de dias da licença médica. Eu estava 4 dias licenciado, transformei o 4 dias em 9. Opa, falsificação de documento. Ah, não, mas eu trabalho já na seção de saúde e aí o médico, ele já tinha lá o seu formulário próprio, esse formulário próprio já estava pronto e aí eu altero apenas o conteúdo dele. O médico falou assim, escreve aí que você está com 4 dias de licença e você vai e escreve que você está com 9 dias de licença. Você alterou o conteúdo. Opa, alteração de conteúdo, falsidade ideológica. Então, esses crimes que podem envolver, então, a licença saúde, a dispensa saúde, serão punidos de forma severa. Preste atenção, então, senhores, porque aqui, então, essas situações poderão ensejar, caso confirmada, crime de falsificação de documento, falsidade ideológica ou estelionato, seja de natureza comum ou natureza militar. Ok. Temos ainda que esses crimes poderão ensejar a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso 3. E aí, senhores, pode acontecer de que vamos ter que submeter aí esse militar ao processo administrativo disciplinar, haja vista que houve um fato que atentou contra o decoro da classe e a honra pessoal. Isso vai ser avaliado no caso concreto, ok? E realmente nós temos situações de militares respondendo a PAD ou até mesmo PADs, né? Temos casos militares que foram submetidos à PAD e demitidos da corporação em razão da falsificação de atestado médico. Então, nós temos o artigo 15 trazendo para a gente a seguinte informação. Diante do caso concreto, a administração militar poderá
inclusive instaurar o devido PAD-PADs em desfavor do militar que falsifica, utiliza atestado falso ou simula doença. Percebam, então, a gravidade do assunto. Tranquilo, senhores? Vamos falar aqui agora do artigo 16 e 17 a respeito de um outro assunto. Nesse outro assunto, nós vamos tratar aqui do no bis in idem, a dupla punição, e do concurso de transgressões disciplinares. Então, nós temos aqui o artigo 16 trazendo para a gente. No bis in idem é o instituto que veda a dupla punição na mesma esfera penal, civil ou administrativo disciplinar, pelo mesmo ato ilícito, o qual se desdobra em infrações penais e em infrações administrativas. Senhores, nós temos a independência das esferas, e aí o que pode acontecer é do militar ser punido em esferas diferentes, na esfera civil, na esfera penal, na esfera administrativa, mas ele não pode ser punido na mesma esfera mais de uma vez. Então é isso que o no bis in idem é o instituto que veda a dupla punição na mesma esfera. Ok? Artigo 17. Por uma única conduta ilícita, o militar poderá ser responsabilizado na esfera penal militar, penal comum, civil e administrativa disciplinar, sem que uma interfira na outra, salvo quando na penal decidir-se pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria. Como é que é isso, professor? Você está dizendo, então, que existem duas situações que, se elas ocorrerem, elas fazem coisa julgada em todas as demais esferas? É isso? Mas nós não acabamos de falar que existe uma independência de esferas? Sim, existe uma dependência de esferas. Entretanto, aqui o artigo 17 nos mostra que nessas duas situações, quando o fato não existiu e quando o fato existiu, mas não foi você, nessas duas situações, não há que se falar em julgamento nas outras esferas. Vamos dar um exemplo. O militar está sendo processado ou seria processado na esfera civil. Houve uma acusação que ele agrediu uma pessoa e causou lesão. Ora, ele seria, em tese, condenado na esfera militar, poderia ser condenado na esfera penal comum, na esfera civil e na esfera administrativa disciplinar. Entretanto, se provou que o fato não aconteceu, ou seja, se o fato não aconteceu, não há que se falar em punição nas outras esferas. Ah, mas o fato aconteceu. Aconteceu, mas se provou que não foi o militar, não foi você, ou seja, inexistência do fato, primeira situação, e negativa de autoria, não foi você. Então não há razão para que você responda nas demais esferas, porque o fato existiu, mas não foi você que o cometeu. Tranquilo, senhores? Então, nessas duas situações, nós não teremos nem que falar em responsabilização nas demais esferas. Tranquilo. Artigo 18. O artigo 18 mostra para a gente que, nos termos do artigo 25 do Código de Ética, o artigo 25 do Código de Ética traz medidas administrativas. E o artigo 18 está falando para a gente, olha, senhores, o artigo 25 do Código de Ética não configura bis in idem, ou seja, não configura dupla punição, acumulação de sanção disciplinar com as seguintes medidas. Ou seja, está mostrando para a gente o artigo 18 que, como o artigo 25 fala de medidas e o artigo 24 fala de sanções, podem existir perfeitamente ao mesmo tempo, tanto as sanções do artigo 24 como as medidas do artigo 25. Ou seja, pode haver acumulação
da sanção disciplinar com as medidas administrativas. Tranquilo? Ok. Além disso, traz para a gente, então, que esse cancelamento de matrícula, destituição de cargo, movimentação de unidade, que estão descritos no artigo 25, não são, então, bis in idem. Tranquilo, senhores? Vamos lá. Movimentação por conveniência da disciplina. Artigo 19. A movimentação por conveniência da disciplina, que está previsto no artigo 25, inciso 3 do Código de Ética, configura uma medida administrativa a ser aplicada quando a presença do militar em determinada localidade seja perniciosa, nociva ou prejudicial à imagem institucional e à própria hierarquia e disciplina. Então, a Instrução Conjunta 01 traz para a gente a possibilidade de movimentação do militar com base no artigo 25, inciso 3 do Código de Ética. E essa medida pode existir separadamente da punição. Ok? Só que nós vamos ver que, além dessa movimentação prevista no artigo 19, nós temos a movimentação prevista no artigo 175 e 168 da Lei 5.301 de 69, que é o Estatuto. Então, olha só, movimentação prevista na Lei 5.301. Artigo 20. A movimentação prevista nos artigos 168 e 175 da Lei 5.301 poderá se dar de forma desvinculada do artigo 25, inciso 3. Ou seja, o que a Instrução Conjunta está mostrando para a administração militar é que a administração militar pode nos movimentar por conveniência da disciplina com base no Estatuto. E não precisa citar, nesse caso, o artigo 25, inciso 3 do Código de Ética, que está ligado mais ao aspecto, ou diretamente ao aspecto dos processos disciplinares, ok? Então, nós temos aqui que a movimentação ela poderá se dar de forma desvinculada do artigo 25, inciso 3, e não carecerá da instauração prévia de processo disciplinar em face do militar. Basta que o ato de movimentação seja devidamente motivado com as razões fáticas da conveniência e oportunidade, sem, contudo, vinculá-la à comprovação final de qualquer tipo transgressivo. Ou seja, se a pergunta da prova ou se a afirmação da prova for: pode a administração militar movimentar um militar com base no artigo 168 e 175 do Estatuto, sem citar o artigo 25, inciso 3 do Código de Ética? A resposta é: pode. Nesse caso, ela não vai vincular a movimentação à comprovação de qualquer tipo transgressivo do Código de Ética. Tranquilo, senhores? Prestem atenção nesse detalhe. Dentro dessa ideia ainda do bis in idem e dentro dessa ideia justamente aí do concurso das transgressões, nós temos aqui o artigo 21 trazendo expressamente para a administração militar o que configura bis in idem. Então, nós temos aqui o seguinte, olha, artigo 21 da Instrução Conjunta 01, configura bis in idem os seguintes fatos: aplicar mais de uma sanção em face a uma mesma conduta. Inciso 2, aplicar mais de uma sanção disciplinar pela prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, apuradas em um mesmo processo ou não. Lembram-se que nós falamos da conexão e da simultaneidade das transgressões conexas e das transgressões simultâneas? Lembrem-se que nós falamos que se o militar cometer ao mesmo tempo e lugar 3 transgressões disciplinares, uma vai ser agravante, a outra circunstância, uma vai ser a transgressão principal, a outra ou outra circunstância agravante. E é justamente o que o artigo 21, inciso 2 está mostrando para a gente, que se essa regra, se esse instituto da simultaneidade e se o instituto da conexão não forem observados pela administração militar,
vai configurar bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato. Tranquilo? Ok. Vamos falar aqui ainda dessa questão do bis in idem. Nós temos o artigo 22, mostrando para a gente identidade entre transgressor disciplinar e o crime militar. Olha só a redação do artigo 22. Mesmo ocorrendo a identidade entre transgressão disciplinar e o crime militar, seja esse crime próprio ou não, em face da independência e da concomitância das esferas, não configura bis in idem a punição na seara administrativa pelas transgressões residuais que aflorarem no mesmo fato. Nós estamos falando, senhores, principalmente a respeito, nós estamos falando principalmente aí a respeito do crime que atingiu o bem jurídico e da transgressão residual, ou seja, o militar estava dormindo em serviço, foi pego, e além de dormir em serviço, ele pode ser, então, punido pelo crime e punido pela transgressão. Ou seja, não tem bis in idem. Professor, mas é o mesmo fato. Mas as esferas judicial, penal e a esfera administrativa. Tranquilo, senhores? Ok. Vamos lá. Toda vez que o militar praticar uma conduta descrita como crime militar, restará o poder, dever da administração militar exercer sua ação disciplinar sobre esse acusado, por meio do processo disciplinar específico. Então, deve a administração militar procurar amoldar o fato tipo transgressivo, infringindo, utilizando inclusive a redação semelhante justamente com aquelas objetivas do Código de Ética, artigo 13, 14 ou 15, ok? Então nós estamos falando principalmente da transgressão residual. Parágrafo 2º. Alerta-se que a sanção deverá ser aplicada pela transgressão que, em regra, ocorra concomitante ao delito, como é o caso, por exemplo, das seguintes transgressões. Olha só, a instrução conjunta, ela nos mostra as situações exemplificativas de que pode acontecer a ofensa ao bem jurídico e, ao mesmo tempo, a transgressão disciplinar. Percebam, apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica, artigo 13, inciso 6 do Código de Ética. No caso da prática do crime de embriaguez em serviço, artigo 202 do Código Penal Militar. Ou seja, o militar pode vir a responder pelo crime militar, porque ofendeu o bem jurídico, e ainda responder pela transgressão residual. Dormir em serviço, então ele vai responder pelo artigo 13, inciso 15 do CEDM, além disso, pelo artigo 203 do Código Penal Militar. Ou seja, eu tenho o crime e eu tenho a transgressão residual. Ok. Caso de deserção. No caso de deserção, quando da captura ou apresentação do militar, nos termos do artigo 240 do Estatuto, deve a autoridade militar, com base no artigo 34, inciso 2, ou 64, inciso 2, submetê-lo ao processo administrativo disciplinar ou a processo administrativo disciplinar sumário, visto tratar-se de ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. O que acontece com o artigo 23, senhores? A administração militar, ela entende que o militar que é desertor, assim que ele se apresenta ou assim que ele for capturado, ela deve submetê-lo ao processo administrativo disciplinar para verificar se ele deve ou não continuar nas fileiras da corporação. Porque a administração militar entende que a conduta dele em abandonar a instituição, o serviço, a função, é uma conduta que atenta contra a honra pessoal e o decoro da classe. Por isso,
a possibilidade do PAD e do PADS. O parágrafo 1º desse artigo traz para a gente um conceito da deserção e traz algumas outras informações a respeito do crime. Preste atenção, quando que consuma-se a deserção? Segundo o parágrafo 1º, considera-se consumada a deserção no 9º dia de ausência do militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer, não podendo o militar ser sancionado disciplinarmente pelas transgressões disciplinares de falta ao serviço do artigo 13, inciso 20 do Código de Ética. Caso não se consume a deserção, as faltas aos serviços do militar deverão ser regularmente processadas. Professor, não entendi nada agora em relação à deserção. Senhores, vocês estão estudando o Código Penal Militar, o artigo 187, que trata da deserção e seguintes. E lá no artigo 187, para configurar a deserção, é necessário a ausência do militar por mais de alguns dias. E, na verdade, ele tem que ficar ausente, então, por mais de 8 dias, para configurar o quê? O nono dia, configurar a deserção. E o conceito é formal, considera-se consumada a deserção no 9º dia de ausência do militar. Ou seja, ele tem que estar ausente aí no 9º dia, já confirma então a deserção. O militar é considerado então desertor. E aí, se você puni-lo administrativamente pelo artigo 13, inciso 20, se ele já for punido, né, você não pode aplicar mais a ele a sanção de demissão depois. Então, mesmo que você submeta ele ao PAD, se você já puniu ele pela uma transgressão, vai configurar bis in idem. É isso que o parágrafo 1º está mostrando, então, que nesse caso, se configurou a deserção, você não pune ele agora, espera a questão do processo administrativo disciplinar, ou PADS, né? E aí no PADS vamos ver qual vai ser a sua apenação. Não puna ele pelo 1320 agora, porque senão pode configurar bis in idem. Ok. E ao mesmo tempo o parágrafo 2º mostra o seguinte, olha, mas se esse militar não chegou a consumar a deserção, se ele ficou no período de ausência, chamado aquele período só de ausência, aquele período ainda dentro dos 8 dias, então você pune ele pela transgressão disciplinar do artigo 13, inciso 20, porque não configurou o crime nessa situação. Tranquilo? Vamos fazer aí um exercício para a gente treinar. De acordo com a instrução conjunta de corregedoria, no que concerne às infrações de trânsito, marque a opção correta. Letra A. A decisão administrativa 32 da PM dispõe que a falta de previsão objetiva como transgressão do cometimento de infração administrativa de trânsito obsta a aplicação de penalidade no âmbito do Código de Ética e impede a aplicação de sanções do Código de Trânsito Brasileiro. Letra B. A decisão administrativa número 32 alude àquelas infrações de trânsito cometidas pelo militar de folga na condição de veículo automotor particular em lugar sujeito à administração militar. Letra C. Os manuais de gerenciamento de frota da PM e do Bombeiro definem apenas que as viaturas não poderão circular sem os equipamentos obrigatórios, sendo essa responsabilidade do condutor. Letra D. O cometimento de infração de trânsito por parte de militar, quando da condução de viatura policial ou bombeiro ou outro veículo oficial destinado ao exercício de suas funções, constituirá, em tese, transgressão disciplinar. Percebam, senhores, que o exercício aborda principalmente a decisão administrativa número 32. E aí, nessa decisão que nós já conversamos
sobre ela, também está escrito que o militar, mesmo de folga no veículo particular, ele pode sofrer as penalidades do Código de Trânsito Brasileiro. O que a decisão administrativa número 32 nos mostra é que o militar não pode sofrer a penação do Código de Ética em razão da decisão administrativa 22 em relação a quando ele estiver de folga no veículo particular em lugar não sujeito à administração militar. Ok. Nesse exercício aqui de forma mais completa, que é para marcar a alternativa correta, nós temos aqui então como alternativa correta e completa a letra D, o cometimento de infração de trânsito por parte militar quando da condução de viatura policial ou outro veículo oficial destinado ao exercício de suas funções, constituirá, em tese, transgressão disciplinar. As demais têm todas sempre pegadinha, porque na letra A está falando que nem o Código de Trânsito pode ser aplicado para ele. Está totalmente errada. Na letra B está falando aí que é em relação às infrações de trânsito cometido em lugar sujeito à administração militar. Então também não é o caso. Na letra C, está falando aí somente dos equipamentos obrigatórios e está falando que essa responsabilidade é somente do condutor. Também não está correto. Ok, senhores? Tranquilo? Nós estamos aí, então, na segunda parte dessa instrução conjunta. Lembrem-se, aqui você é nossa referência.